Bom, bom dia a todos, ou boa tarde, quem tiver mais tarde. Que bom, sejam bem-vindos, que bom compartilhar com vocês o penúltimo, ou talvez o último, Papo à Mesa desse ano. É um momento que a Vera Cris criou na pandemia, para a gente falar sobre alimentos e alimentação por diversos pontos de vista. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Fernanda, que vai trazer um ponto de vista diferente e que vai apresentar o livro Como Cozinhar um Lobo, de Fischer. Eu não li, que bom que eu não li, vou descobrir o livro junto com ela e conto com vocês depois para a gente discutir. Fernanda, obrigada, viu? Obrigada por trazer algo diferente aqui para a gente, que é muito importante e a gente gosta muito desses papos diferentes. A sala é sua. Bem-vinda. E bom dia a todos, boa tarde. Não sei qual é o fuso de vocês. Acho que tá para compartilhar aqui, né, Ju? Sim, é aberto, pode compartilhar à vontade. Só peraí, que a gente está vendo a. Deu uma bloqueada aí na sua tela. Acho que é a Fernanda. Tá dando agora? A gente ainda está no seu Gmail. Então. É, ainda estamos vendo. Isso, é. A gente está vendo a sua caixinha de mensagem. E agora? Agora você tem que voltar a compartilhar, que parou de compartilhar. Agora foi? Ah, agora tá. Perfeito. Tem só pôr em tela cheia. Tá. Tá, perfeito. Tela cheia, tá tudo ótimo. Bom, primeiro queria saber quem já leu o livro aqui, só para ter ideia do público. Eu li, Fê. Leu o livro, né, Perdidos. Ah, fiz uma breve leitura da biografia, né, da introdução do livro, achei interessante. Isso, isso traz para a realidade atual, né, é algo que não é algo constante, né? Isso é interessante. Legal, João. Bom, vamos lá, então. Acho que Bom, só. acho Mariana que não vale leu. Oi? Mariana escreveu que não leu. Acho que é só a Lua que leu. Então, vamos lá. Primeiro, queria dizer por que que eu escolhi esse livro, né? Acho que Como Cozinhar um Lobo é um livro muito emblemático, porque ele foi escrito na época da Segunda Guerra Mundial por uma autora americana. E apesar dele ter sido escrito nesse momento, ele é um livro que conversa muito com, com a vida, com tempos de escassez, com tempos de desafio. É, mas ele também fala muito de sustentabilidade, então eu acho que dá para traçar esse paralelo entre os dois universos que me encantam muito, né? A questão da alimentação, da gastronomia e o universo que é a minha origem, que é a sustentabilidade. E então acho que assim, primeiro a gente pode começar falando sobre a quem foi, né? MFK Fisher, né? Mary Frances Kennedy Fisher. Acho que primeiro ela foi uma mulher, ponto. E isso, se você for considerar o momento em que ela fez o que ela fez, é, é grandioso. Ela é uma mulher que escreveu e publicou, né? Porque a gente sabe que entre escrever e publicar é uma longa jornada, mais de 35 livros. E esses livros, eles passam, a partir da comida como veículo, eles exploram todas as dimensões humanas, né? Afetivas, sociais, ela fala de política, ela fala de muitas coisas, de uma forma muito sutil, e ela tem uma escrita muito prazerosa. A escrita dela pode ser um cafezinho, pode ser
um lanchinho, pode ser uma refeição, pode ser um banquete. Ela consegue navegar com muita fluidez por todos esses campos da escrita, né? Ela foi considerada a maior escritora americana de prosa do seu tempo, por um poeta americano, Walden. Ela nasceu na Primeira Guerra Mundial, né? E ela viu a quebra de 29, então ela viu a Grande Depressão. Ela comeu na Segunda Guerra Mundial e praticamente viveu o resto da vida toda dela é, na Guerra Fria, porque ela faleceu em 92, né? Então, se a gente for considerar a queda do Muro de Berlim, né? O fim da Guerra Fria, tudo isso, ela viveu tempos muito instáveis, né? E isso faz a gente até questionar, principalmente tendo vivido a pandemia, né? Acho que assim, a gente não chegou a maioria daqui do público não viveu a Segunda Guerra, tem relatos de quem viveu, mas a pandemia foi um momento muito impactante e com a hiperconexão que a gente tem hoje em dia, a gente está sempre sendo bombardeado por notícias de guerras muito próximo da gente, no sentido de que as notícias nos atravessam e fazem com que a gente reflita sobre o que é a guerra e como é viver na guerra e o que que é o medo da guerra e o que que é o medo de explodir uma guerra, vai ter guerra, não, não vai ter guerra, qual a temperatura. Então, é um livro que faz a gente refletir muito, né, em como a gente se transporta para esse momento em que ela escreve o livro e também para o momento em que ela revisa o livro. E e a gente consegue navegar essa realidade que não é tão distante da gente, se a gente for pensar no terror psicológico que uma guerra sempre traz, né? Ela foi tradutora para o inglês da Fisiologia do Gosto, que é um livro muito relevante dentro do campo da gastronomia, é praticamente uma bíblia, e a tradução dela é tida como a tradução definitiva para o inglês. Então, ela sempre teve, de um certo modo, uma proximidade muito, muito profunda e uma base muito intensa de gastronomia, né? Embora a formação dela não tenha sido essa, ela não era uma mulher que, pelo que eu pesquisei do perfil dela, não era uma mulher de cozinhar muito, ela era uma mulher que muito mais comia do que cozinhava, ela cozinhava mais pela necessidade, então é engraçado você olhar as receitas dela, que as receitas dela muito mais são relatos de experiências que ela colhe, as vividas, obviamente, mas experiências que ela colhe conversando com outras pessoas e lendo e se informando, do que uma pessoa que teve uma formação gastronômica na prática, né? A formação dela é uma formação de vida. E a leitura dela também é muito interessante, porque a gente consegue enxergar o repertório vasto que ela teve. Então, quando você começa a ler o livro, você vê que tem tantas intertextualidades, tem tantas referências de receitas europeias, né? Ela tem uma bagagem cultural, ela também traz receitas que têm uma influência asiática. Então, ela tem uma bagagem de cultura gastronômica muito rica. E aí, você está lendo ali como cozinhar um lobo, pensando num tempo de guerra, e fala, poxa, mas como que eu vou mergulhar tão profundo assim se eu estou falando de um momento de tanta escassez? Então, tem alguns momentos em que a obra dela, se eu fico imaginando, né, me transportando para uma época de guerra e escassez, que traz um desconforto de falar, gente, isso aqui é uma grande de uma viagem. Eu pensar em comer caviar, né? Mas, ao mesmo tempo, ela consegue trazer algumas receitas muito próximas, assim, do mínimo da subsistência, preocupada com a nutrição. Então, ela tem uma preocupação genuína com a alimentação como uma forma de viver, como uma forma de se nutrir, não só do aspecto fisiológico. Ela tem uma preocupação em trazer a alimentação como
a alimentação da alma, o prazer em preparar as refeições, o prazer em desfrutar das refeições. E é um livro que, assim, eu só recomendo para quem não leu, ler, porque ele é muito delicioso de explorar, né? E aí aqui eu trouxe o sumário, né, de como ele está organizado, mas o interessante desse livro é que você não precisa lê-lo na ordem em que ele foi escrito, né? Até porque a gente sabe que um livro nem sempre ele é escrito cronologicamente, depois a gente sente que tem alguns encaixes, né? Você produz um pedaço de um livro, depois você tem uma outra ideia, e aí você precisa amarrar tudo isso. Então, ela coordena muito bem os capítulos, mas você consegue ler os capítulos independentemente de você ter lido o anterior. Então, se você quiser só trabalhar em cima do ovo, você pode ir direto em como não ferver um ovo. Se você quer saber qual é a recomendação dela de beber durante a guerra, você vai direto para como beber a saúde do lobo. Então é muito fácil de ler e ele é um livro que ele não fica pesado, né? Apesar de ser um tema denso, você falar de guerra, ela traz com muita leveza a vida nesses tempos. Lua, se você quiser fazer alguma intervenção, já que você leu o livro, você fique à vontade, tá? A qualquer momento. E aí, não tem como a Tranquilo, porque daqui a pouco a gente discute. E aí não tem como você falar do livro sem trazer alguns trechos dele, né? Eu acho que quando eu estava preparando o que a gente ia discutir aqui, eu fiquei muito preocupada em não ficar sendo repetitiva sobre, e também de não dar muito spoilers, mas de trazer a qualidade da escrita dela e como que ela consegue fazer essas recomendações de uma forma muito sutil e às vezes muito assertiva, às vezes muito dura, ela navega, ela tem uma personalidade muito rica, então você consegue degustar até a personalidade dela pela escrita dela. E eu vou pedir licença aqui para eu trazer alguns trechos que eu acho super interessantes. Então eu vou ler, tá? Na introdução, e isso é muito interessante, porque ela escreveu o livro e em 42, em 51, ela revisa o livro, e quando ela revisa o livro, ela traz essa introdução. E ao trazer essa introdução, ela traz entre parênteses, entre colchetes, todos os trechos que ela incluiu no livro. E você consegue perceber pelos trechos que ela inclui nessa revisão que ela tem muito autocrítica sobre o texto que ela produziu naquele momento. Ela traz também o quanto ela amadureceu aquelas visões de mundo. E, e é interessante como ela vê em alguns momentos como se o livro dela tivesse ultrapassado, que ele não tivesse mais validade, porque você já saiu daquele modo de escassez. Mas, ao mesmo tempo, ela traz uma dúvida sobre se esses tempos mudaram, né? Uma das questões que ela traz é quando que a gente sabe que estamos em guerra, né? Quando nós sabemos que uma guerra começou e uma guerra terminou. Então, aqui, deixa eu só. Ela fala: é difícil dizer de modo verdadeiro o exato momento em que estamos em guerra, o exato quando estamos em guerra, né? E isso ela traz dentro de um contexto da introdução à edição revista, em que ela começa: é difícil saber se é a guerra ou a paz que provoca as maiores mudanças em nosso vocabulário, tanto da língua como do espírito. E aí ela vai navegando sobre essas reflexões que ela fez ao momento em que ela escreveu o livro no passado, e ela não deixa
de refletir sobre o bom senso no se alimentar e no lidar com a alimentação. Então, ela traz num trecho muito curioso e bem particular, assim, para mim, que me toca muito, é: suspeito terem sido pouquíssimos os homens e mulheres que cozinharam e fizeram compras durante a última guerra, que não perderam para sempre um pouco da extravagância fleumática dos anos 20. Eles terão, até seu último dia sobre a terra, uma espécie de prudência culinária. Manteiga, por mais ilimitada que seja, é uma substância preciosa que não deve ser dispersada. As carnes também. E os ovos e todos os temperos do mundo que vêm de longe assumem um novo significado. Tendo sido, é, tendo sido tão raro certa vez. Isso é bom, pois não há negligência mais vergonhosa do que aquela para com o alimento que comemos para viver. Quando existimos sem consideração ou agradecimento, não somos homens, mas bestas. E aí ela traz, no final da introdução, que as receitas que ela adiciona, porque ela chega a revisar as receitas que foram moduladas, né, para atender o momento de guerra e de racionamento, ela traz que as receitas são extras, são regras culinárias para serem seguidas sem pensar no orçamento, nem mesmo com meia atenção para aquele nariz torcido farejando na porta. E, e é muito interessante porque você consegue ver a riqueza com que a gente consegue manejar a vida doméstica, o cozinhar, né? Às vezes você tem uma geladeira lá que está super farta, abre e não sabe o que fazer. E às vezes você está num momento em que a sua geladeira tem pouquíssimas coisas e você tem que se virar com o que tem e ser criativo com aquilo. Então ela vai trazendo dicas, que eu acho que as dicas que ela traz são muito mais relevantes do que propriamente as receitas que ela traz, de como você pensa o que você tem na despensa e como que você vai manejar aquilo, né? Obviamente, a relação dela com a comida fica muito evidente, de que ela é uma pessoa que gosta de comer e pensar sobre a comida, e por isso ela trabalha tão bem esses conceitos. E ela tem umas chamadas, assim, né? Eu acho que uns insights que são muito espirituosos. Um deles, e dá para ver que ela tem uma perspectiva muito clara de política alimentar, né, sobre a política de saúde pública e alimentar, que ela sai da questão do... Ela acaba atacando, assim, de uma forma muito sutil, o nutricionismo, os guias alimentares, como o dever se alimentar é programado e publicado e comandado pelo, pelos movimentos da época, né? Então, eu acho que as revistas, que eram onde as mulheres tinham acesso às informações, os jornais, como que tudo era veiculado, né, midiaticamente, o conhecimento sobre alimentação, ela tem uma visão muito particular sobre como você segue todas aquelas regras para se manter saudável no momento de escassez. E aí ela traz uma das coisas mais estúpidas, isso no capítulo Como Ser Sábio Sem Cicuta. Uma das coisas mais estúpidas em uma escola de pensamento culinário é o mandamento de que cada uma das 3 refeições diárias deve ser equilibrada. E aí ela traz mais à frente. Em primeiro lugar, nem todas as pessoas querem ou precisam ter de 3 refeições por dia. Muitas delas se sentem melhor com 2 ou 1,5 ou 5. E ela fala que o equilíbrio é algo que depende inteiramente de cada indivíduo.
né? Então, ela questiona assim, o que que é uma dieta equilibrada? Eu tenho que ter porções, porcentagens exatas de proteína a cada refeição. Como que aquilo vai funcionar para Maria e para o Antônio, né? Da mesma forma. Então, ela chama muito para você refletir nesse momento sobre o que é dito que é necessário para você e o que realmente o seu corpo diz que é necessário. Então, eu acho que ela traz uma sabedoria de autoconhecimento ao longo do livro o tempo todo, né? Ela sempre chama o que que você precisa, o que que é bom para você, até nos momentos em que ela vai trabalhar, porque é muito interessante que ela não fica só dentro da questão da cozinha, né? Não é para mim, isso claramente não é um livro de receitas, é, porque ela fala de outras questões da economia doméstica, mas ela também fala de saúde mental. E é uma coisa que quando você está em um momento de escassez, em que seu corpo está hipervigilante, a sua mente está achando que o perigo está logo ali na esquina, é, essas reflexões que ela traz, elas dão uma aterrada, ajudam a dar uma aterrada. Inclusive, tem uma que para mim é praticamente uma meditação. Eu que sou mais ligada nessas questões de yoga e meditação e que para mim me ajudam a me aterrar. Nesse capítulo, eu vou navegar entre ir e voltar, tá, pessoal? Então, não esperem linearidade, porque eu não recomendo ler esse livro na linearidade. Então, quando ela fala sobre como praticar a verdadeira economia, já lá no final do livro, né? é, ela cita um trecho aqui do Edmund Burke, em Cartas a um Senhor Nobre, que é: a mera parcimônia não é economia. A despesa, e despesa grande, pode ser uma parte essencial da verdadeira economia. E aí ela traz de- ela dá uma introdução sobre falar sobre coisas sobre a satisfação de escrever o último capítulo do livro, inclusive ela fala que esse capítulo foi escrito antes de outros. Ela fala: essas delícias impossíveis são necessárias de vez em quando, para a sua alma e para o seu corpo também. Você só pode aguentar a economia por um certo tempo. Um certo tempo é daquelas expressões ambíguas. Significa contanto que você não fique doente ao ver a sua carteira. Quando você pensa que não suporta mais o lobo farejando sob a porta e uivando suavemente em noites frias, jogue a descrição no saco de roupa suja. Ponha velas na mesa e, para seu próprio bem, se não para o prazer de uma plateia admirada, faça uma ou outra das receitas deste capítulo. E compre uma garrafa de vinho, ou faça alguns coquetéis, ou tenha uma discussão longa e franca sobre os queijos com o homem da esquina, que é um alienígena, mas ainda leal, embora desnorteado. E aí esse é o movimento que eu vejo que é uma meditação. Sente-se em sua cadeira, então. Suprima alguns anos de sua mente perturbada. Deixe o armário de seus pensamentos encher-se com uma centena de fantasmas que há muito tempo, em 1939, costumava ser fácil comprar e esquecer. E aí ela coloca na edição revisada, né? Já entra um capítulo um trecho da edição revisada. Essa terapia, inconsciente ou deliberada, é conhecida de qualquer prisioneiro de guerra ou infortúnio. E alguns dos livros de culinária mais deleitáveis foram escritos, pelo menos em conversa, e um ou outro, na realidade, em campos de concentração e prisões. Fecha o colchete. Permita que seu disciplinado eu interior relaxe e pense em caviar, creme de leite
e franguinhas gordas trotando por um bosque de carvalhos cheios de trufas, almiscaradas, ardentes, apetitosas, misteriosas. Feche seus olhos às manchetes e seus ouvidos às sirenes e ameaças de altos explosivos, e leia as medidas cativantes e nostálgicas destas receitas, impossíveis, mas apaixonantes. E aí, na sequência, ela traz um patê de camarão, que é uma alucinação, depois ovos com anchovas, e uma sobremesa colonial que leva ovos, né? Muitos ovos. Então, é muito interessante. E aí ela fecha esse capítulo falando: sim, é loucura sentar-se saboreando essas impossibilidades, enquanto as manchetes berram que o lobo espreita pelo buraco da fechadura. Porém, não lhe pode causar dano gozar de vez em quando de uma pequena folga da realidade. E se por acaso você conseguir encontrar algumas anchovas, ou uma fatia grossa de carne mal passada, e um pouco de conhaque, ou uma tigela de camarões rosa, você é duplamente abençoado por possuir nesta vida perturbada a capacidade e os meios de esquecê-la por algum tempo. Então, não é só sobre comer esse livro e como fazer economia. Ele vai muito além. Ela está pensando em como trazer um alento para a vida das pessoas num momento muito difícil. E ela não nega a necessidade de fazer economias. Então, ela traz umas dicas que são super relevantes. E aí você fala, bom, ela está falando de caviar, né? Como que ela está falando de caviar e ela está falando sobre uma coisa relevante num tempo de guerra? Quando ela está no capítulo Como Distribuir a Sua Virtude, ela, ela, ela fala sobre tecnologias para usar energia, né? Energia em tempos de guerra é uma coisa o tempo todo, né? A gente está falando de sustentabilidade também, então a gente sabe que agora nosso maior desafio é deixar de produzir a poluição climática, que são as emissões de carbono. E, e com isso, a questão da energia e a transição energética está super em relevância e em alta. Acho que desde sempre, desde que a gente descobriu a energia, né, descobriu o fogo e conseguiu manejar o fogo e os benefícios de ter essa tecnologia a nosso dispor, a gente tem buscado novas formas de produzir energia e de manejá-la, né? E economizá-la também. E aí uma das preocupações que ela traz aqui é como que você vai economizar a energia e como que você vai utilizar essa energia para cozinhar. Então, esse navegar dela vai desde uma dica de ferver um alimento coberto com uma camada de feno numa caixa e que você fecha essa caixa hermeticamente e você consegue fazer um ensopado, um mingau, ferver, cozinhar um legume. Então, se você for pegar uma coisa assim, bem, eu não tenho recursos urbanos, eu estou num ambiente mais rural, né, para eu ter acesso a esse tipo de tecnologia. Mas ela também traz uma tecnologia moderna, que é a panela de pressão. Então, quando ela fala da panela de pressão, é interessante porque ela fala, olha, faz coisas milagrosas, né? Então, uma resposta mais moderna e muito boa, se você puder arcar com a despesa inicial, é a panela de pressão com um apito na tampa. Ela faz coisas quase milagrosas. Vagens ficam prontas em 3 minutos, um bife de panela fica macio, suculento e saboroso em um pouco mais de tempo, e assim por diante. Ela reduz o tempo de cocção a um mínimo quase entediante, que evidentemente vale a pena se você está racionando gás ou trabalhando numa fábrica de munição, sem tempo nem inclinação para os prazeres da cozinha. Então, ela, ao mesmo tempo em que ela fala da tecnologia, ela fala em como essa tecnologia rouba
o prazer de cozinhar, né? Mas você está lidando com uma situação ali em que não tem muita alternativa. Você tem que poupar o gás, né? Você está sofrendo um racionamento de gás. E aí, quando eu me deparo com esse trecho, eu me pego pensando em outras tecnologias que vêm para facilitar, né, a vida do cozinheiro, da cozinheira, que é a air fryer, o micro-ondas, como que isso e aí, pensando em termos tecnológicos, né? Como que isso poupa tempo, como isso poupa energia, se poupa, quanto que você perde de sabor. Essa equação, esse equilíbrio que você está navegando ali, distribuindo a virtude, né? Acho que tem esse distribuir a virtude não é só sobre a economia do gás, é o quanto que eu vou perder ali, mas o que que eu estou fazendo com o que eu tenho disponível também. E, e essa mágica de fazer muito com pouco, né? Que é o maior desafio da, das épocas de escassez. Alguém quer fazer algum comentário? Eu não estou acompanhando o chat aqui. Por enquanto, estamos nos deliciando, viajando com você. Ando comigo, tô brisando aqui. Vamos lá, a gente está viajando com você. Bom, e aí tem outros trechos. Bom, eu tenho vários trechos aqui, ó, vocês estão vendo meu livrinho cheio de anotações que eu selecionei, em que ela é muito flexível em como ela adapta as receitas, né? Então ela pega algumas receitas que são tradicionais e ela tem uma alta flexibilidade em adaptá-las e falar isso você pode substituir por aquilo, né? E pode ficar melhor assim, com muita preocupação com essa questão da nutrição. Mas ao mesmo tempo, com algumas outras receitas, ela é super rígida e fala: manteiga aqui é inegociável, né? Então, queria trazer um pouquinho desse trecho aqui. Existem alguns orgulhosos incentivadores da cozinha regional que dizem que um chowder feito com qualquer coisa diferente de bolachas de água e sal esfareladas é hediondo e insultante. Podem então ignorar as batatas e substituí-las por seu espessante preferido para ficarem felizes. E antes ela está trazendo a receita utilizando as batatas, né? E aí a gente consegue ver também ao longo do texto dela que ela tem uma certa birra com a industrialização da alimentação assim a todo custo. Então tem momentos em que ela vai falar sobre todos os espessantes, acidulantes, conservantes, e ela fala com uma cara assim, gente, tudo que vocês puderem fazer e cozinhar em casa, uma alimentação feita por você mesmo, é muito melhor e vai te nutrir muito mais do que esses aditivos que estão por aí. No capítulo que ela fala do pão, é, você consegue ter uma percepção muito boa disso. E ai, gente, eu tô ficando meio assim, de estar falando sozinha. Acho que já tá aqui quase que. Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso trazer. Tem uma coisa que não é tão sobre sustentabilidade, assim, e uma visão de, de escassez. É também, mas porque ela fala sobre o uso da água, né? Então, quando ela está falando sobre como ferver a água,
Primeiro ela parte da premissa, o que que é água, né? Porque tem essa questão de que a água, em tempos de guerra, é super escassa também, pode ser super escassa também, e além de ter a questão da escassez, ela fala do ponto correto de ferver a água, né? Que assim, depois que você passou do ponto de fervura, você já não tem mais uma água boa para trabalhar. Então, ela fala que você tem que prestar muita atenção nisso. E ela traz uma referência que ela ouvia quando ela estava crescendo sobre uma amiga da mãe dela que não sabia ferver nenhuma água. E que depois que ela se casou, tem esse contexto de que o casamento parecia que trazia um novo mundo, né, em que você expandia o seu repertório e as coisas que você não sabia fazer, você aprende a fazer depois que você se casa. Só que é interessante que nesse trecho também a gente consegue identificar que isso, para quem for depois se aprofundar em estudar a vida dela, né, que ela teve vários casamentos, ela teve uma vida amorosa e uma vida familiar um pouco conturbada. Então, dá para sentir, assim, numa sutileza de que para ela o casamento não mudou tanto a vida, assim, para o bem, sabe? Então, eu acho que spoilers feitos e uma visão bem básica e superficial de tudo que ela escreve, e tudo que tem para gente explorar dentro da escrita dela, era o que eu queria trazer para vocês. De modo geral, e agora eu acho que a gente podia bater um papo e conversar. Tô curiosa para ver o que que a Lua tem para acrescentar. E é isso. Vou escutar vocês agora. Vamos lá, então. Peraí, se você puder descompartilhar, porque aí a gente pode se olhar Agora. nos olhos. Eu gosto tanto de olhar nos olhos. Eu não sei se a Lua quer começar a falar do livro, é, senão, Posso falar. senão eu vou fugir, porque eu acabei de ligar que eu conheço ela por um outro livro, mas eu acho que eu comento depois, porque fala até do casamento e é interessante. Acho que a gente faz uma outra, que a gente vai acabar falando um pouco mais da autora. Vai lá, Lua, você. Não, eu queria agradecer, né? Eu adorei participar hoje do bate-papo, assim. É um livro muito interessante, né, Fê? Ele é muito famoso, muitas pessoas ouviram falar nele, mas poucas pessoas leem ele, e leem do começo até o fim, assim. Porque por mais que você possa pegar os capítulos de uma forma desordenada e ler porque são ensaios, são reflexões dela, né, a respeito de vários pontos da vida, não necessariamente ela fala da água, mas também, como a Fernanda acabou de falar, a água num sentido metafórico também. Então, você pode sempre extrapolar o que ela está falando para é, outros campos, né, da vida. Ele é um livro um pouco denso e querendo ou não, o assunto não é dos mais leves também. Então, eu entendo que muita gente não leu, o meu também, o meu tá assim, eu tenho muitos post-its grudados por todos. A minha edição é antiga, é a primeira ainda, a primeira que foi lançada pela Companhia das Letras, né? E, inclusive eu tenho outro, o Alfabeto para Gourmets também, que também é da companhia, que também é muito bonito. Eu acho que a ficha era necessária, foi necessária na época que ela escreveu, apesar dela se contrariar e de se contradizer com esses colchetes todos que ela põe no meio do texto, ela foi ficando um pouco irritada ao longo da carreira dela como escritora. Eu acho que ela queria partir para o campo da ficção num dado momento e não tinha mais jeito, né? Porque ela estava com esse véu que cobria ela de ensaísta gastronômica e não tinha mais como tirar essa carapuça, né? Então ela ficou aprisionada nesse papel e eu acho que foi um pouco sofrido, por isso que ela ficou um pouco ranzinza e na revisão ela colocou os colchetes. Mas eu acho que é um livro que até hoje ele é muito válido como discussão sobre sustentabilidade, sobre
como viver em tempos difíceis, e a gente pode fazer muitas relações, assim, bom, pelo menos na minha cabeça eu faço muitas relações. Eu, eu conduzo um clube de leitura junto com uma amiga, e um dos livros que a gente leu foi esse, né, o da Fischer, e, e além desse a gente leu o livro da Neide Rigo também, que é o Comida Comum, e é impressionante, assim, como a ligação entre os dois é direta. Não tem como. A gente leu a Neide Rigo, depois a gente leu a Nina Horta, O Frango Ensopado da Minha Mãe, e depois a Ficha, e agora a gente vai terminar o ciclo com outro livro que é um pouco mais distante, mas o fio se tece. E é interessante porque aqui na ficha ela está falando em ensaios, né, sobre temas específicos. A Nina Horta ela está nas Crônicas da Vida, uma coisa muito mais leve, mas que é uma escrita de si também. E a Neide Rigo, ela dá uma aula, né, de como a gente viver em tempos difíceis e em como ser sustentável. E eu achei muito bonito pôr as duas, uma do lado da outra. Assim, eu acho que teria sido uma conversa linda das duas, se a ficha estivesse viva, né? Que não é o caso. E então eu acho maravilhoso poder discutir ela com o olhar de hoje, quando eu acho que se a gente lesse, eu li esse livro acho que umas 4 ou 5 vezes. E uma das vezes que eu li foi durante a pandemia. E as coisas faziam tanto sentido, porque é quando você diz assim, nossa, agora apertou um pouco, o lobo está realmente na porta. Eu posso olhar ele pelo buraco da fechadura, como a Fischer tá dizendo. Eu morava em Paris. E eu pensava, nossa, é tão atual, tão atual. E agora que a gente já está um pouco distante da pandemia, parece que vai perdendo sentido de novo. Que eu acho que quando ela colocou esses colchetes, é como se estivesse perdendo o sentido. Tipo, para que esse bolo de guerra? Ela fala do bolo de guerra num determinado momento. Que ela disse que ela sonhava, chegava a sonhar com um bolo de guerra. E que quando ela coloca esses colchetes depois, ela diz: Nossa, eu nunca sonharia com um bolo de guerra, eu nunca ia querer comer isso na minha vida, isso é horroroso. Então, assim, dependendo do momento, né, as coisas encaixam muito bem. Mas, para concluir, eu queria dizer que eu adorei. Obrigada, Fê. Obrigada, Juliana. Senão eu vou ficar falando aqui, porque eu adoro ficha e tem Não, milhões de trechos que a gente pode ler aí juntos. Dá para fazer, assim, meses só de ficha, porque os livros são muito maravilhosos. que delícia. Não, obrigada, Lua. Interessante, assim, para mim acho interessante trazer essas diferenças, né? Porque a gente vai, querendo ou não, além do algoritmo, a gente vai se colocando em caixinhas. E a ideia é que a gente não tenha essas caixinhas, né? Que a gente seja um mundo dos alimentos, da alimentação, da nutrição e todo mundo possa comunicar. Então é muito interessante. E aí, quando a Fernanda foi apresentando, eu falei, mas tem alguma coisa, e fui procurar. E eu li, não li esse, mas li que eu comprei, inclusive em Dijon, né, no Museu da Alimentação, uma casada em Dijon. Então, foi ela recém-casada, do primeiro casamento, que o marido dela foi fazer o doutorado em Dijon, e ela vai contando a experiência do casamento, de ser casada numa Dijon antiga, que ela mora num bairro menos importante, e como eles vão. Eu não acho que vão ascendendo, mas sim, ascendendo socialmente, não obrigatoriamente financeiramente, mas socialmente. E como ela foi ficando encantada com a maneira dos franceses lidarem com a alimentação, o vinho, e assim, eu estou agora interpretando, né? E que dali eu acho que foi a grande virada, né, dela porque aliás, ela tinha feito esse diário, ela publicou muito tempo depois, quando ela foi convidada para um evento em Dijon. Então, eu achei interessante, porque aí eu tenho um outro lado, né, que é a vida dela de chegar ali. Então, e o meu ponto de vista é que é uma pessoa, talvez quando a Fernanda fala, né, das incoerências, a Lua também, alguma coisa assim, que eu entendi é uma pessoa muito complexa e muito profunda, que ela não consegue, não consegue negativamente. É muito difícil colocar em letras e expressão Uhum, verbal mesmo, né, ou escrita, falada ou escrita, essa profundidade dos pensamentos e dos sentimentos dela, né? Porque muita coisa eu ia vendo que você vê essa maneira de um francês lidar
com alimentação que não dá para contar. É sentindo na É, pele, né? É exatamente. degustando alguma coisa, que é como a gente explicar para um europeu o que quer comer uma manga, o que que são os Hum, 6 tipos de banana. Então, tem coisas que não dá para palavra, não dá para a gente. É só sensorial. Então, para mim, fica, e eu fui entendendo o livro dessa maneira, já compreendendo o personagem por um outro livro. Achei muito interessante, né? E eu acho que do que a Fernanda falou, é um livro que cada um tem que ler para fazer a sua viagem, né? Não tem exatamente. como transmitir ele de uma maneira racional e coerente, né? E nem pelo fato de ser racional vai ser coerente, ao contrário, quanto mais racional as coisas, a gente vai vendo que elas não fecham, que elas têm bastante incoerência. E eu gosto muito, né, da maneira como ela, diferente da Lua, né, que você mais de uma outra área, essa ligação que ela faz do lobo. Me lembra muito um livro sobre a fome, que é uma análise, eu tenho que lembrar o nome, tá? Uma análise, ela até apresentou aqui, a da fome, alguma coisa da fome, que a Geografia da autora Fome, do não é a José de geografia da Castro? fome, Não. não. É uma nutricionista na Bahia que ela faz uma análise semiótica da fome. E as pessoas que passam fome chamam a fome daquele monstro, o medo do Hum, monstro. Interessante. Então, me levou mais para esse caminho, né? Da uhum, fome, do desespero, enquanto fui permeando esse aprendizado dela de não existe, não dá para você fazer algo que é com batata, com bolacha, né? Essa rigidez do europeu, de que um prato é um uhum, prato daquele jeito, e mais o contraponto dela, mais americano, né, de algo que não tem muito, que não é que não tem, é que não leva muito em consideração essa tradição, e isso. E eu também fiquei falando por falar agora, porque não é falando por falar, uhum. porque se presta a isso, é É tão isso, filosófico que se presta a cada exatamente. um fazer a sua viagem, e lindo, eu achei assim. É, linda a frase, né, que eu coloquei aqui, distribuir a virtude. Quando a Fernanda fala denso, ela é densa, então o outro livro dela mostra que ela é densa. E eu acho que a questão, assim, desde daquele primeiro casamento dela em Dijon pela primeira vez, vindo acompanhar esse marido, ela tinha uma inteligência que ela não ia caber naquela época em uma só relação. Ela era muito Exatamente. inteligente, ela era muito uma mulher que queria ir para a vida, né? Então, vocês imaginam naquele pós-guerra, naquela época, como é que devia ser. Bom, abri, viajei aqui, porque foi delicioso para viajar, eu adoro, né? Que eu falo, sou uma jornalista e uma filósofa frustrada, então aqui vou ser filósofa hoje. Vou abrir para vocês, Eu Mariana. vou fazer só um último comentário bem rápido, porque tem um outro livro dela que chama, eu Manda amo falar. esse livro aqui. Ele tá encapadinho, mas chama Ah, The eu vi. Gastronomical Me. Ai, peraí, é pro lado de cá. Esse Eu livro, eu vi. acho que ele fala muito da personalidade dela também, porque ele amplia o horizonte da gastronomia. E nesse livro, eu fiz meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a Fisher e sobre a Ruth Reichl e a Julie Powell. E eu precisei traduzir um trecho, eu tenho essa frase anotada aqui, que é uma frase bem famosa dela, né? Que diz assim: as pessoas me perguntam por que você escreve sobre comida, sobre comer e beber. Por que não escreve sobre a luta pelo poder e pela segurança, e sobre o amor, como os outros fazem? Elas perguntam isso com um tom acusatório, como se eu fosse, de algum modo, vulgar, infiel à honra do meu ofício. A resposta mais simples é dizer que, como a maioria dos seres humanos, estou com fome. Mas há mais do que isso. Parece-me que nossas três necessidades básicas, comida, segurança e amor, estão tão misturadas, entrelaçadas e imbrincadas que não conseguimos pensar claramente em uma sem pensar nas outras. Assim acontece que quando escrevo sobre fome, estou escrevendo sobre o amor e a fome por ele, sobre o calor e o amor por ele e a fome por tudo isso. Então, ela é um ser humano, ela é um tudo, é um ser humano no mundo mesmo, né? É muito bonito. Por isso que a Ah, Fê falou de aterrar e uma coisa meio meditativa também, né? Que tem trechos que você fica refletindo sobre isso durante muito tempo e não dá para avançar na leitura, né? Você tem que é. você tem que digerir aquilo, maturar.
eu ia falar uma coisa, eu lembrei, o livro é Agonia da Fome. Agonia da Tá? Fome, Vou deixa eu pensar, anotar. Agonia da Fome, bárbaro. Ele já tem PDF, é bárbaro, gente. Muda só, para mim mudou a minha vida, né? Quando você lê daquele livro que você vê a realidade, enfim. Mas vamos voltar. Quando você foi falando, Luana, me lembrou Titãs, né? Comida é pasto, É comida. isso. Você tem fome de quê? Né? É. Muita coisa. E quando você falou, né? Quando a minha resposta foi, por que que você não fala? Mas isso foi uma coisa minha. Eu que sou fã dessa pessoa que eu vou citar. É, por que que você não fala de outras coisas, além de comida? É claro que ela fala de outras coisas quando ela fala de comida, mas eu falei, ela não podia competir com uma Simone Veil. Simone Veil já Ah, falava de mulher, e de feminino e de sociedade de uma maneira tá. muito forte É isso. também, né? Ela tinha que ocupar o espaço, além do que Simone de Veil já era europeia, né? Então ela ocupa um outro espaço para falar do mesmo, de forma É. diferente. Muito E interessante. eu vou falar a última coisa, eu prometo. E a ficha ela fala de cozinha sem ser do lugar da mulher na cozinha, né? Ela sai desse lugar para ser. Eu sou uma filósofa a respeito da comida. Meu campo é o do pensamento. Não que eu não goste de cozinhar e não que eu não tenha preço. Muito pelo contrário, quando ela começa a falar em como distribuir sua virtude, diz: olha, panela de pressão pode ser legal, mas ela está te roubando um pouco do seu prazer, que é de fazer, né? De passar um tempo naquela atividade. Então, assim, ela não nega que o cozinhar é uma atividade prazerosa e inerente a qualquer ser humano. Mas em nenhum momento ela é uma mulher escrevendo sobre cozinha, um livro de receita, porque o lugar de mulher é na beira do fogão. Então ela dá mais. Então são tantas camadas que a gente pode dizer assim: hoje a gente vai discutir só o feminino, hoje a gente vai discutir só a fome, ou só. É muito lindo. E eu Legal. acho bonito também o jeito que ela, a lente que ela traz de que se não tiver o prazer, e aí o prazer não é o hedonismo, né, que ela traz um prazer de você ter o prazer da presença de estar ali engajado com o que está acontecendo, né, naquele momento, para todas as coisas. E na conclusão, eu acho a conclusão desse livro genial, genial. Eu até vou pedir aqui licença para voltar para ele e ler um finalzinho. Acredito Olha que uma das tudo. maneiras mais dignas de afirmar e reafirmar nossa dignidade diante da pobreza e dos medos e dores da guerra é alimentar-nos com toda a habilidade, delicadeza e cada vez maior prazer possível. E com o nosso crescimento gastronômico virá, inevitavelmente, o conhecimento e a percepção de uma centena de outras coisas, mas, sobretudo, nós mesmos. Então, o destino, sempre emaranhado em guerras frias e quentes, não poderá nos fazer mal. Ela é muito profunda. E ela tenta, e assim, ela tenta traduzir o tempo todo o mundo de múltiplas perspectivas. É como se ela sentisse, fosse atravessada pela guerra na vertente política, e ela traz para o texto. E aí ela é atravessada pela fome, mas pelo prazer de comer, e o prazer de fazer uma refeição, e o prazer de estar com o outro. E é muito interessante também como ela traz a priorização nessas escolhas da qualidade versus a Em quantidade. detrimento da. Então, assim, Exatamente. isso ao longo de todos os capítulos você vê, mas quando ela está falando sobre a bebida, né, que ela fala assim, bom, as pessoas bebem, não vamos negar que as pessoas enfiam o pé na jaca da cachaça, né? Então, como que você vai fazer no momento de guerra que essa questão da bebida, que também está racionada, que você também não é só prioridade, como você vai fazer melhores escolhas sobre o que beber, com quem beber e quando beber. Então, ela é genial, assim. E É a agora. história dos ovos velhos também, né, Fê? Oi? Que ela fala dos ovos velhos também, que é melhor comer um ovo novo do que 12 ovos velhos. Então, Exato. E quando que você sabe que um ovo é novo, né? Você sabe que um ovo é novo se você tiver a galinha e ela acabou de colocar, senão você não tem muita certeza. Então ela navega, assim, ela faz as pessoas pensarem e ela fala sobre isso também. Quando ela está falando da questão da nutrição, ela traz
a reflexão sobre o que é melhor, o que alguém te disse que é necessário, o que alguém te disse que você precisa, ou o que você sabe que você precisa, você saber do porquê que você precisa. Então, ela não é uma pessoa que toma informação e do que vem para ela de mundo e das vivências dela e ela só absorve como uma esponja. Ela faz reflexões sobre tudo, e sobre tudo ela tem uma opinião, e sobre tudo ela se manifesta, e sobre tudo ela está pronta para discutir e colocar a visão dela, nem que ela tenha, e eu acho interessante esse processo dela rever o livro, nem que ela tenha que mudar de ideia depois e falar: aqui eu fui leviana, aqui eu não tinha maturidade para entender isso, aqui eu vivi mais um pouco e vi que pode ser diferente. Então, ela é uma pessoa super interessante e não dá para você ler o livro e não se interessar pela vida dela. Eu agora estou obcecada com escutar podcasts sobre as pessoas que estudaram ela e falam sobre ela nos Estados Unidos. Então, e tem uma fundação, Tenta né, ler esse livro. sobre ela. Então, ela é muito interessante, assim, eu acho que... E ela traz, Ju, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, que esse expandir de mundo que ela teve indo para Dijon e ela ficou nesse vai e vem de Nasceu. Europa e Estados Unidos, né? Assim, meio que fugindo das crises e indo onde tinha mais oportunidade, é, fez com que ela tivesse uma visão muito crítica sobre a forma dos americanos se alimentarem, o papel da indústria, o papel do governo, as políticas públicas. Então, ela tem opinião sobre tudo. Ela é uma delícia. Ela é um Uhum. banquete. Eu acho que a E Fischer é um e banquete. tendo, e tendo ido e voltado da Europa para os Estados Unidos, acho que o contraste foi até maior, né, depois da Segunda Guerra, porque o que eles chamam de cozinha lá é um tal de abrir embalagem e colocar coisa combinada, enquanto que, como a Lua falou, na Europa é coisa assim, você usa o que você tem, e se você mudar um ingrediente, é um prato novo. Minha mãe morou 25 anos no interiorzão da França e era uma maravilha quando eu ia para lá, que eu voltava para casa, para cá, que eu descobria que eu podia fazer um monte de coisas novas que eu não sabia que tinha, só de trocar um ou dois ingredientes. Não é a mesma coisa, é verdade. Que legal, Jé. Paiva, obrigada por participar. Mariana, Ana Cristina, Mônica. Agora, o seu, Jeff, o O seu microfone fone estava tava desativou isso, fechado, é. é. Obrigado por essa conversa. O negócio, eu amo livro, eu conheço a Fê tem bastante tempo, quando eu vi que tinha essa discussão literária, e faz muito tempo que eu não participo de um clube de livro. E foi assim, espetacular, porque traz um monte de coisa para a cabeça que a gente não sabe. Eu sigo um canal de YouTube e podcast que se chama Cooking History, que é um cara que pega receitas antigas de todas as épocas da humanidade, desde Egito antigo e tal, e muita coisa de Primeira e Segunda Guerra Mundial. É Cooking History with Max Miller. Vale muito a pena ver, que ele pega a receita, dá o contexto da época, tenta fazer a receita hoje com os ingredientes da época. Ele chegou a fazer farum, não. Aquele óleo tipo de peixe que se fazia em Roma antiga, ele ficou um ano Garoto. fazendo. Garo, obrigado, Fê. E aí ele fez com aquilo e falou: ó, ainda bem que a gente tem evolução, que a gente conseguiu umas coisas melhores para fazer, mas no contexto histórico tinha assim, assim, assim. E é muito essa questão de ver coisas antigas, a evolução da sociedade junto com a alimentação e como comida realmente é sobre absolutamente tudo. E aí, quando eu vi a descrição do livro, não conhecia o livro também, peguei para ver um pedaço denso, não vou negar, denso. Mas eu achei sensacional. E essa oportunidade de conversar sobre isso foi muito bacana, porque é isso, a gente pega conceitos da vida, e eu tenho essa história parecida com a Ju também, de ter raízes na França. Minha mãe viveu lá, viveu em Paris, viveu em Montbéliard depois. Então, assim, conheço muito do Vale do Jura e e da Alsácia, o Vale do Doubs ali, que tem uma influência da Suíça muito grande. Então, assim, é uma coisa espetacular de entender como a guerra fez com que a cultura tivesse que ser absorvida. E isso virou pratos que hoje são reconhecidos de cultura gastronômica fenomenal. Sim, Obrigado por essa é. sessão.
Né, eu que agradeço, eu falei, eu vou pegar todo mundo para o ano que vem aqui, fujam de mim, que eu vou pegar vocês para o Papo à Mesa do ano que vem. Mas não fujam, não, tô brincando, é só porque, né, eu vou pegar vocês. É interessante, e aí, como você falou, né, Jeff, fica triste quando a gente vê que a gente deixou o Brasil, que tem tanta especificidade, poderia ter muito mais, se pastorizar numa de que todo mundo tem que ser igual ao Sudeste, né? Porque o Sudeste enfia as mãos afora. E é interessante de ver como existe mesmo essa vontade, né, de ser original e é diferente, E o né? Sudeste, Ovo mexido não é ovo é, frito. e o Sudeste de São Paulo, né? Porque eu morei 26 anos em São Paulo, voltei para BH tem um ano. E aqui, a Fia sabe que eu adoro cozinhar, muita coisa da França, mas aqui, nossa, eu redescobri um monte de coisa. E o fato de eu moro numa casa e tem ora pronobis no quintal. Então dá para Ai, pegar para fazer na hora. É um negócio assim que me lembra um pouco da minha mãe na França e tem muito a ver com isso que a Fê estava comentando do livro que você estava falando, de usar as coisas que tem ali para você. Acho que o João comentou também da coisa do Nordeste, de usar no Nordeste lá. É de São Paulizar um pouco e entender que a cultura brasileira é gigantesca. adorei de São Paulo, Isaac, né? Que não tem muita. Tem também, mas a gente fala só de bife à parmegiana e coxinha e esquece do resto. Mas vamos lá, passando. Mariana, e você, Ana Cristina, Mônica? Quem quer falar? João? Mariana vai falar. Tô achando que ela vai. Aham. Ai, Bom dia a todos. Obrigada, Fê, por essa fala maravilhosa. Foi ótimo amanhecer com vocês. Um prazer conhecer a todos. Eu hoje vim mais como espectadora mesmo. Estou adorando as falas. Já fiz todo um carrinho de livros aqui para próximos encontros, enfim, e para enriquecer as leituras. E é isso. Obrigada. obrigada a vocês. Mais alguém? Mais alguém? Ia falar só também. Depois, se quiser, a Fernanda manda o link da gravação dela. Depois dá uma olhada no Papo à Mesa, que tem uns livros bem diferentões, assim. Fala, João. Sua vez. Como eu já tinha comentado, né, via chat, é, utilizar essa referência, né, da Fischer, e aqui a contribuição da Fernanda, né, e com a visão sustentável, a exemplo, o povo do Nordeste, há muitos anos atrás, já comiam, um exemplo, eu acho que é ingá, mas tanajura, né, quer dizer, alimentos que hoje está se valorizando, né? Insetos, né? E com essa linguagem filosófica da Fischer, que é realmente entender como nós podemos entender, estar no meio, no mundo globalizado e podermos nos preparar para momentos difíceis, seja uma guerra, seja uma catástrofe, no tempo de seca ou dilúvio, nesse sentido, de forma romantizada, né? Que a Fichte traz, né? Então, isso, esse momento aqui que estou falando, ouvindo a Fernanda e com os demais membros aqui desse webinário, é um momento muito rico, né? Muito obrigado por estar participando com vocês. Espero poder estar em outros momentos. Obrigado, Jeff Paiva e Juliana, entre outras. Muito obrigado. Até logo. Obrigada, João. Não sei se Mônica e Ana querem falar alguma coisa. Aproveitem. Ah, Mônica. Fernanda, obrigada. Eu acho que essas dimensões de alimentação sempre me chamam a atenção e assim, você vê por outro, é muito como a alimentação está em tudo que a gente, no nosso dia a dia, né? Mas eu fiquei curiosa com um dos capítulos, quando você
como você apresentou qual foi o contexto que ela escreveu o livro e o que é que ela aborda, como é que ela conduz os capítulos, aí teve um que me chamou a atenção, que era assim, como rezar pela paz. Já que ela estava falando de comida, num contexto de guerra, como foi que ela conduziu esse capítulo? Me dá um pouquinho de spoiler, por favor. Peraí, deixa eu achá-lo aqui. Eu ia falar, Mônica, ela rezou comendo, comendo direitinho, aproveitando tudo e compartilhando tudo. Imagina, a gente não tem noção do que é isso. É, foi essa a minha curiosidade, né? Que ela fala de comida, mas ela tem esse olhar filosófico sobre o contexto que estava na época e essa questão do hábito, como falou em alguns capítulos, como a Fernanda falou, né? Que ela fala do hábito do não trocar o ingrediente. E quando ela falou de rezar, e principalmente pela paz, pela situação, como foi que ela misturou os assuntos agora? Então, aqui, ó, eu vou ler para você um trechinho, tá? Ela começa com uma citação de JTPT, Reza e Batatas, né? Reza por paz, graça e alimento espiritual, por sabedoria e direção, pois tudo isso é legal, mas não esqueça as batatas. E aí ela começa. É fácil pensar em batatas, e felizmente para os homens que não têm muito dinheiro, é fácil pensar nelas com certa segurança. As batatas são uma das últimas coisas a desaparecer em tempo de guerra, o que é provavelmente um motivo para não serem esquecidas em tempos de paz. Então, ela traz nesse capítulo, e é interessante ela falar de batatas, porque a origem dela, os ancestrais dela são irlandeses, né? Então, teve aquele momento da fome na Irlanda, em que a questão foi justamente sobre as batatas, né? E aí teve um grande movimento migratório para os Estados Unidos. E, e ela, assim, a visão que eu tenho desse capítulo, de uma forma geral, porque daí ela vai falar de carboidratos, ela vai falar de batata, ela vai falar de arroz, ela vai falar de macarrão. Tá? Se a gente for pensar lá na lógica dos Estados Unidos de categorizar e que isso acabou indo para o mundo de proteína, carboidrato e gordura, ela vai falar dos carboidratos. Mas ela traz esse lugar de. Isso é uma visão muito minha, tá? Acho que a Lua vai ter uma visão completamente diferente, talvez. Mas para mim ela traz uma referência de vida dela, de origem dela, de que as batatas, mesmo quando faltaram, não faltou esperança, né? Que teve um caminho que foi avante. E, e assim, a batata é a última das esperanças. Enquanto houver batatas, você pode continuar com a vida e pode rezar pela paz. Então, é uma leitura que eu faço, como isso me toca. Mas ela não chega a tocar a questão da religião, até porque no texto dela você consegue sentir que ela tem altas críticas com relação às religiões e, e o direcionamento, né, da alimentação pela religião, porque ela teve uma avó também que era muito ligada a uma alimentação mais restritiva, uma alimentação já mais de modelo de guerra, né? Tem até um trecho do livro em que ela fala que a avó dela acha uma besteira tudo isso que se fala sobre economia doméstica em tempos de guerra, porque ela sempre viveu em tempos de guerra. Então, para mim, esse capítulo de falar sobre paz e já começar com as batatas tem muito forte essa referência dela de enquanto houver batatas, a gente pode esperançar por paz.
Legal. Ah, tá, o Jeff, obrigada. O Jeff deixou aqui o canal no YouTube do Max Miller. Obrigada, Jeff. Vou anotar aqui. Pronto, que delícia. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Fernanda quer falar alguma coisa. Foi delicioso. Eu acho que é isso. A gente falou de mais um livro, abriu mais oportunidade para as pessoas terem vontade de ler, é, verem como outras pessoas pensam, ver diferente do seu mundo, do seu cocum. E eu acho que foi muito legal. E vou ler o segundo livro dela. E vai ser esse que me deixou muita vontade de ler. Você, Fernanda, quer falar alguma coisa? Lua, mais alguém? Eu só quero agradecer a participação de todos, participação da Lu aqui, que fez um bom contraponto aqui por ter lido também, né? Acho que quando a gente coloca o pezinho na Fischer, a gente quer mergulhar mais fundo dessa sensação que todo mundo que eu conheço, que conhece a Fischer e que já leu a Fischer, quer ler mais e saber mais sobre ela. E é isso, só agradecer mesmo. Obrigada, Ju, pela oportunidade, obrigada, pessoal, pela presença. Voltem sempre. Lua, quer falar alguma coisa? Voltem. Não, só agradecer. Obrigada. Então, ó, pena que vocês deixaram o e-mail de vocês. Ah, Eu vou puxar vocês para vir para a tela o ano que vem. Pensem em boa. livros. João também, Ah, livros que vocês querem isso não tem apresentar. dificuldade, não. É, São muitos. E a ideia é essa mesmo, né? Sem regras, sem nada, abrir um momento para falar disso sem regras, porque a academia já tem bastante regras. O gostoso é a gente passar um sábado livre e que tem momentos como esses, que a gente já vai para o brunch alegrinha, com a cabeça bem estimulada. Fernanda, obrigada por esse brunch que todo mundo vai passar comendo, pensando na Fischer. E voltem. Eu propus para o último do ano ser um bate-papo sobre tudo que foi comentado no ano todo, mas eu sei que as pessoas às vezes não se estimulam, mas estão todos convidados. A gente vai fazer um uma lembrança, um revival do que foi falado do ano todo. Quem quiser, volte. Tá bem? Vai ser o mês que vem. E obrigada, conhecer as carinhas novas. Obrigada e até a próxima. E se não for o mês que vem, ano que vem, encontro vocês todos aqui. Beijinhos, Obrigado, pessoal. obrigada. Obrigado, Fê. Obrigada, Prazer. bom dia. Bom dia.